Olá, tudo bem? Eu sou Igor Arruda e nós estamos iniciando aqui o nosso primeiro curso de bioimpressão para Prusa, né? A utilização do Prusa para bioimpressão. Então você vai aprender algumas coisas bem interessantes sobre o Prusa. Primeiramente, né? O que é que você vai aprender nesse mini curso e por que é importante você estar aqui para aprender? Se você realmente trabalha com bioimpressão, esteja aqui que você vai aprender ferramentas muito importantes no desenvolvimento do seu projeto, do desenvolvimento do seu trabalho com, se você estiver trabalhando com bioimpressão. Então, o que é que você vai aprender aqui nesse mini curso? Aproximadamente esse mini curso aqui ele vai ter de 5 a 6 videoaulas, que nós vamos falar um pouquinho sobre o Prusa, né? A gente vai aprender como baixar, como instalar, a gente vai conhecer o que é o Prusa, como utilizar o Prusa para bioimpressão, a gente vai aprender como configurar esse Prusa para bioimpressora 3D, ou seja, tem uma impressora e essa impressora ela tem uma dimensão específica. Como é que eu ajeito lá meu programa para quando ele for fazer a bioimpressão, fazer impressão, ele fazer a impressão naquele tamanho pré-definido daquele espaço onde minha impressora tem. Nós vamos também conhecer os principais comandos, né, do Prusa Slice e você vai identificar como é fácil e simples de você fazer pequenas modificações, fazer scaffolds. Então, a gente vai aprender também nesse mini curso é como criar um modelo 3D e a partir desse modelo 3D fazer scaffolds, ou seja, através de modelos já prontos e pré-estabelecidos como de um quadrado, de um cubo, como é que você pode transformar isso em uma forma de scaffold e você utilizar para o desenvolvimento do seu projeto, ver se aquele material, aquela característica que você está utilizando está sendo legal para o desenvolvimento do seu projeto. Então, isso aqui que vai ser baseado nas nossas próximas videoaulas. Então, se você está gostando, não esqueça de... Se você está gostando desse conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e divulgar isso aí para seus colegas, pessoas que você trabalha, pessoas que estão querendo aprender. Então, envia isso aí, vai ser muito importante para estar ajudando e dando aquele feedback positivo em poder ajudar a comunidade a aprender. Mas antes de a gente dar continuidade aqui falando exatamente o que é o programa, como a gente pode utilizar esse programa, né, para aplicações, a gente tem que entender primeiramente o que é o Prusa. O Prusa, ele na verdade, ele é um software para transformar objetos 3D em códigos para impressão. Então, o Prusa ele é conhecido como, a gente pode ver aqui nesse GIF, ele é conhecido como um fatiador. É ele que vai dizer o código para a impressora, qual posição ela vai ter que ir nos eixos X, Y, Z, e através desse eixo é aí que a impressão vai começar. Então, o Prusa, em resumo, ele é um software que fatia esse objeto 3D em vários códigos, onde ele vai dizer, olha, na posição X1, Y1, Z0, eu quero que você coloque tantas gramas de polímero ou de material de bioimpressão, por exemplo, como células. E aí você vai dizendo, e esse software ele vai dizer todas essas posições até ter a construção do seu objeto 3D. Então o Prusa ele é fundamental para quem vai trabalhar com bioimpressão. Por quê? Ele vai ser uma parte essencial do seu projeto. Você vai ter que dominar algumas características, saber quantidade de fluxo, saber quanto que você vai ter de temperatura que você vai usar, se você quiser. É nesse programa, é nesse software que você vai dizer, porque é ele que vai dizer os códigos para a impressora. A impressora ela só reproduz os códigos que são passados a ela, que são chamados de code. Então, o Prusa ele é basicamente o que? Ele é um software que pega um objeto 3D qualquer e ele transforma esse código em uma forma de leitura que a impressora consegue entender. Então a impressora entendendo, ela vai fatiar e passar todo esse processo fatiado para que a impressora ela faça o contrário. Ela não vai agora mais fatiar. Ela vai fazer o processo de desfatiação, né? De reconstrução dessas fatias que foram quebradas. Então essa é a ideia do software.
E qual é o caminho da impressão, né? Então, como eu já tinha falado anteriormente, né, o caminho da impressão é o seguinte: você tem lá um software onde você tem o seu objeto 3D. Esse objeto 3D ele vai passar por um programa chamado fatiador, onde vai fatiar ele. E esse fatiador ele vai levar, olha, para a impressora 3D. E na impressora 3D é onde vai haver a impressão. Então, esse é o caminho da impressão de uma maneira geral. É aquele comentário que eu estava falando anteriormente. E por isso que esse, enfim, é o caminho final de uma da impressão 3D, né? Do processo de impressão também. Onde você tem uma criação de um objeto, por exemplo, é, e muitos scaffolds são utilizados, né, para a parte de recuperação óssea, sendo que imagina que uma região específica do osso foi quebrada e você precisa daquela dimensão específica no tamanho daquele osso. Então você vai lá num programa de construção de objeto 3D, cria lá a sua estrutura, por exemplo, você cria lá o tamanho que você quer. Aqui nesse exemplo que eu tenho na imagem, você tem um modelo abstrato, um modelo 3D. Esse modelo, se você quiser imprimir ele numa impressora convencional, você vai lá, né, cria seu objeto, leva para um fatiador, que nesse caso é o Prusa. E no Prusa você vai fazer o quê? Você vai fatiar, gerar um código chamado G-code e esse G-code, que é o código fatiado, vamos dizer assim, você vai levar para a impressora e a impressora vai realmente fazer o processo dela, que é a construção desse material que você passou as coordenadas para ele. Então é isso. Se você entendeu qual é o caminho da impressora e por que é interessante, é importante usar o Slicer e por que ele vai ser muito importante na sua pesquisa científica, nosso objetivo foi concluído. E eu espero você aqui na nossa próxima videoaula, que vamos falar sobre a bioimpressão aplicada ao Prusa. Vejo você na próxima videoaula. Tchau, tchau.